Olá, vamos receber no podcast Lá do Avesso de hoje 2 grandes empreendedores da nossa cidade que já estão comemorando 10 anos de desafios, 10 anos de sucesso. Nós vamos receber os proprietários da unidade da Clínica Gol de José Bonifácio. Eles vão contar um pouquinho pra gente de toda essa trajetória nessa década, todos os desafios. São pessoas que transformaram a vida das pessoas através dos sorrisos. Seja bem-vinda, doutora Giovana. Ela é que é diretora da clínica, e também o Wilton, marido dela, parceiro de trabalho, que é administrador e franqueado da Gol. É um enorme prazer receber vocês. Obrigada pela presença. Sintam-se à vontade e vamos compartilhar com as pessoas um pouquinho dessa história incrível que vocês têm. E aí, pessoal? Prazer. Nós vamos contar um pouquinho da nossa trajetória, desses 10 anos. Espero que vocês gostem. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Doutora Giovana, conta pra gente como é que foi essa virada de chave, essa virada na vida de vocês, quando vocês decidiram montar um empreendimento e houve até uma mudança de cidade. Como que foi esse momento? Então, nossa, foi de forma muito informal mesmo. Nós estávamos num churrasco na casa do vizinho e o nosso vizinho ele havia adquirido a unidade, né? A unidade de Jaú na época. E nós estávamos na casa dele e nós conhecemos o dono da rede, um dos donos, e de forma informal, através de conversa mesmo, o pessoal já estava falando muito da marca. Nós somos numa cidade que chama Lavínia. E aí houve a possibilidade, né, de estar abrindo também uma unidade. E foi onde a gente foi conversar. A sede principal da marca era em Araçatuba na época, e é muito próximo a Lavínia. Então, nós visitamos a unidade lá, a sede da franqueadora em Araçatuba. Foi onde foi feita a proposta, nós acabamos adquirindo uma unidade. Só que a gente não sabia qual cidade seria, né? Foi proposto para a gente, na verdade, 3 cidades: José Bonifácio, Mirassol e Olímpia. Então, tinha que vir visitar as 3 cidades para a escolha, né, da abertura da unidade. E aí vocês vieram a José Bonifácio fazer essa visita? Vocês foram em todas essas cidades? Então, na época, o Wilton não pôde me acompanhar, veio uma amiga comigo, e o meu trajeto era José Bonifácio, Mirassol e Olímpia. Eu ia fazer esse trajeto, né? Quando eu cheguei em José Bonifácio, eu e a minha amiga, eu já me encantei pela cidade. Aí nós andamos no comércio, nós andamos no centro. Aí eu olhei para minha amiga e falei para ela, Nana, nem vamos para Olímpia, nem vamos para Mirassol. É José Bonifácio. Tocou assim no meu coração, foi algo assim de Deus mesmo. Eu falei para ela, nós nem vamos, é José Bonifácio. Amiga, você tem certeza? Nós estamos pertinho. Como que você não vai terminar de chegar? Falei, não, é José Bonifácio. E foi isso. Aí eu cheguei em casa, ainda fui contar pro Wilton, porque o Wilton não estava, né? E ele estava aguardando eu falar para ele, e aí, como foi em Mirassol, como foi em Olímpia? E eu falei para ele, nem visitei essas cidades, foi José Bonifácio que ganhou meu coração, e ele concordou, e a escolha foi dessa forma. Acho que a cidade te escolheu. A cidade me escolheu. E valeu a pena? Nossa, muito. E conta pra gente como é que foi ser o pioneiro. A Gol foi a primeira rede odontológica da cidade. Teve aquele frio na barriga, aquela incerteza se ia dar certo? Como foi? Então, a incerteza já teve lá, né? Antes da gente começar, na verdade. Porque a gente sabe que para empreender hoje é bem complicado. E a gente chegou aqui, a gente não tinha certeza se a gente ia ser bem acolhido, se as pessoas iam aderir à ideia de uma rede, né? Até então vocês não conheciam José Bonifácio? Não, eu nem sabia que existia essa cidade aqui, para falar a verdade. Interessante. A gente, até no caminho, quando eu vim para cá, eu falei, mas a gente vê placa de Rio Preto, mas não vê José Bonifácio, onde que é? Será que é essa cidade? Então, aí a gente começou, né? Foi difícil no começo, teve dias da gente pensar em parar, porque estava muito difícil, mexer com pessoas é difícil, cuidar de pessoas é mais difícil ainda. Então a gente sofreu um pouquinho sim no começo, mas depois, graças a Deus,
foi dando certo. Aí a gente já mudou de malicuia, né? Como se diz. Minha menina, minha esposa. E agora a gente é bonifaciano. E Wilton, como foi a sua chegada, José Bonifácio? Você gostou? Então, eu gostei muito das pessoas aqui. A gente, como eu já disse, né? A gente foi muito bem acolhido. Fizemos muitas amizades legais aqui, né? E o pessoal apoiou bem mesmo. O Wilton chegou a morar 1 ano no Hotel do Gaúcho, né? Ele chegava toda segunda-feira de manhã em José Bonifácio, ia embora na sexta ou às vezes no sábado, e ele foi muito bem acolhido também. Depois de 1 ano, ele ficou mais 1 ano morando Em cima de um açougue, lá em cima de um açougue, lá na Saudade, na Avenida Saudade, perto do Bar do Pereira, fez amizade por lá também. E depois, com 2 anos, nós decidimos, né, a minha vinda para cá. Aí foi quando veio eu, minha filha, nós viemos todo mundo, família toda para cá, para José Bonifácio. Até então vocês viajavam todos os dias. Ele chegava na segunda e ia embora na sexta. Aí ele voltava na segunda novamente, passava o final de semana em casa, né? Não, mas e você? Eu, nesse período, eu não vinha. Eu vinha a cada 15 dias, né? Que aí eu tinha que deixar minha filha com a minha mãe. Minha mãe trabalhava na época com a minha sogra. E aí eu vinha a cada 15 dias nessa época. Na verdade, no começo da operação, eu que ficava mais sozinho lá, aqui, né? Aí depois que a gente viu que ia dar certo, né? Que a gente tava emplacando, tava legal, aí a gente já incluiu a Giovana como para ajudar também a participar, como ativa mesmo Na operação. Na operação. E conta pro pessoal que vocês não eram da área odontológica, cada um veio de um ramo diferente. Verdade. Eu havia feito 2 faculdades, iniciado, né, na verdade, 2 faculdades, psicologia e direito, e eu não me encontrei em nenhuma delas, e acabei, né, por amor, entrando no ramo odontológico. E eu agarrei amor mesmo, de uma forma. Comecei a auxiliar dentro da sala de atendimento. E aí foi surgindo essa paixão pela odontologia, eu acabei fazendo faculdade. Quando a gente começou, quando a gente veio para cá, a gente não tinha experiência nenhuma. A gente fez o treinamento, a rede veio até nós, ficou 1 semana aqui com a gente, dando treinamento, com os funcionários, comigo, com a Giovana. Então eles saíram daqui, parece que é tudo alinhado. Só que aí quando eles saem, parece que dá um apagão, né? Aí você esquece de tudo. Esse vizinho que a gente falou é o Bruno, né? Que é de Jaú, e ele veio aqui, ficou aqui comigo 1 semana, me ajudando, treinando, falando como que eu tinha que fazer. Aí qualquer dorzinha de barriga que dava, o Celso, que é o dono da rede também, vinha nos visitar, ele vinha, ficava aqui com a gente. Então a gente foi muito acolhido por várias pessoas. Isso é as pessoas que eu lembro, né? Sim. Teve a Ellen de Marília também, ela já tinha 1 ano de rodagem lá. Aí ela vinha chegar falando, gente, vocês têm que... O que é isso? Que clínica maravilhosa. Então vamos para vender, para atender, né? Vender não, atender. E na pandemia, muitos empresários e empresas precisaram fechar as portas, mudar de ramo. Como vocês superaram esse grande desafio que o mundo viveu? Teve aquele friozinho na barriga? Como foi? Nossa, foi bem complicado mesmo. Foi uma fase que eu acho que foi complicado para todo mundo em todos os segmentos, né? Então, nessa época aí, a gente passou um aperto gigantesco mesmo. Graças a Deus, a administração da cidade não paralisou totalmente. A gente ficou paralisado 15 dias só. E nesse mês, justamente, eu agi e a nossa equipe que a gente tinha, que era muito boa nessa época também, graças a Deus, a gente sentou, fizemos um planejamento para como que a gente ia sair dessa situação. A gente já sabia que ia paralisar a qualquer momento, que ia fechar as portas, que a gente não poderia atender, né? Então, o que a gente fez? A gente começou a adiantar os atendimentos, a gente fez um planejamento. Eu priorizei pagar só folha de pagamento e o que era necessário para não fechar a clínica. Eu juntei todos os boletos e falei, no último dia do mês eu vejo o que dá para pagar. E graças a Deus, com o planejamento que nós fez, chegou no dia 30 desse mês, eu consegui pagar todos os boletos pela ajuda de todo mundo, né?
A participação de todos os colaboradores na época foi primordial para que tudo isso acontecesse. A gente não pode esquecer delas, que foi entendimento, entenderam a situação. Todo mundo, né? Estava muito frágil na época, muito sensível diante de algo novo, que a gente não sabia o que ia acontecer, o que a gente ia fazer. Então, a gente realmente recebeu esse abraço dos colaboradores, que foi muito importante também na época, a ajuda. Não, nós vamos conseguir, pensamento positivo o tempo todo. Foi uma luta, mas foi bem bacana ter esse abraço de todas elas. E eu acho que foi o que fortaleceu mais a gente também. Foi, realmente. Porque era uma época que a gente tava... sabe quando você chega num momento que tipo assim, pra dar errado é fácil, né? Qualquer coisinha ia dar errado. E fala, se não é passar disso aqui agora, nós conseguimos qualquer coisa. Até impulsionou. Até impulsionou. É muito emocionante de lembrar, porque foram 15 dias em casa, né? Fechado, e as meninas né? preocupadas, e as meninas também não paravam, sempre em movimento, a gente sempre em contato, foi abençoado. Nós tínhamos uma gerente na época muito boa, que ajudou muito a gente, que ela saía com a moto dela, fazia recebimento do pessoal, porque o pessoal, eles queriam pagar a manutenção, mas tinham medo de vir até a clínica, não podia sair de casa. Ela fazia questão de ir lá, receber, levava a maquininha para pagar, para fazer tudo, prestava toda a assessoria para os pacientes, né? Dúvida, emergência, pode vir. A gente reduziu o número de pacientes da agenda, sabe? Para não ficar tumultuado, né? A recepção. Foi um planejamento bem feito mesmo. Que no final deu tudo certo. Graças a Deus. E tem muita gente que tem medo. Alguns chegam a ter pavor do motorzinho do dentista pelo barulho. E aí, como é que vocês lidam? Como é que vocês conseguem fazer o paciente passar por esse momento? Para alguns de forma tranquila, mas para outros com muita tensão. Como é que vocês fazem para receber esses pacientes com medo? Nossa, tem. A gente preza por um atendimento humanizado, né? Então, nos atendimentos, a gente procura sempre entender o que ocorreu, né, por trás de tudo isso, da história, o que aconteceu lá no passado, que o traumatizou. Então, eu sempre falo, eu vou no seu tempo. Se acontecer o atendimento, a gente finaliza. Se não acontecer, a gente faz uma nova sessão de atendimento. Então, sempre no tempo do paciente, com paciência, de forma humanizada mesmo. E dentro desses 10 anos, com certeza vocês tiveram diversos tipos de atendimento. Teve algum caso mais curioso, inesperado, que foi mais marcante para vocês? Sim, teve um caso em especial que, através de uma avaliação, né, que a gente fez, foi diagnosticado que o paciente tinha um tumor. Era um tumor benigno, porém ele é bastante agressivo. Na boca? No ramo da mandíbula, aqui, era um tumor ósseo. E ele é bastante agressivo. Então, a partir do momento que a gente soube, né, teve o diagnóstico, a gente já conseguiu encaminhá-lo, na época, para um professor da faculdade, para acompanhá-lo e resolver de forma clínica como seria a cirurgia. E até hoje, esse paciente agradece a gente é muito, muito feliz por ter diagnosticado o problema dele, porque ele era jogador de bola, ele jogava bola, e uma bolada no rosto poderia partir a mandíbula dele no meio. Então, foi muito importante para a gente, por isso que a gente sempre preza muito pelas avaliações. Através delas é feito esses tipos de diagnóstico, né? Vários tipos de diagnóstico, na verdade. Então, a gente tem com muito carinho esse caso que foi resolvido, graças a Deus, e as avaliações que a gente sempre preza e sempre pede para os pacientes, sempre frisa a importância, né, das avaliações. As avaliações nossas são feitas com raio-x, né, panorâmico, digital panorâmico, mandada por um técnico radiológico. Esse técnico radiológico, ele analisa essas radiografias e manda o resultado para os dentistas. Quer dizer, às vezes as pessoas falam, mas por que a gente não instala aparelho imediatamente? Por que a gente não faz imediatamente? Porque a gente preza pela informação correta do tratamento do paciente.
Então a gente, às vezes, até tem um pouco de insatisfação por isso, porque demora um pouquinho, uns 5, 6 dias para vir esse laudo para a gente, e depois desse laudo é que a gente segue o plano de tratamento dele. E nesse laudo, foi no laudo, Gê, ou não? Foi através da imagem. Foi através da imagem. Então, através da imagem já viram que tinha alguma coisa estranha, né? E aí já foram correndo, já analisar para ver o que era e chegou nesse resultado. E hoje ele tem a vida normal. Vida normal. Graças a Deus. Graças a Deus. E teve mais algum caso curioso? Caso curioso. A gente tem vários casos, assim, de tratamentos ortodônticos, como que eu posso dizer? Associados, né? Associados ao tratamento clínico, mas não, quero dizer desafiadores, vários, né? São pessoas que chegam sem vontade de sorrir, por conta dos dentes que não estão bem posicionados. Então, a gente tem bastante caso desafiador. Tem um deles que também ganhou meu coração, que o paciente chegou com uma mordida muito cruzada, não conseguia sorrir, os dentes eram muito apinhados, e hoje a gente finalizou o tratamento dele, finalizamos com faceta também, e ele agradece muito, porque ele, agora sim eu vou voltar a sorrir, agora sim eu estou sorrindo de verdade. E ele tinha um problema de estrutura óssea também, então foi muito bacana cuidar do casinho dele e de ver o resultado final. Foi bem bacana. Ao longo desses 10 anos, a clínica passou por algumas evoluções e nesse momento tem algo bem especial que já está fazendo bastante sucesso? Sim, tem sim. Nós somos referência, né, aqui em José Bonifácio, de aparelho ortodôntico. E nós temos, sim, uma novidade para todos, que são os aparelhos invisíveis, conhecidos como aparelho invisível, que são os alinhadores. Nós estamos trazendo esse aparelho agora. Ele é o que há de mais moderno, né, na ortodontia, que é a parte que cuida de aparelhos. Ele substitui as pecinhas que são colocadas, coladinhas assim, ó, em cada dentinho. Então, ele é bem tecnológico, ele é de fácil higiene, dá para tirar, para fazer alimentação, para fazer higiene. Então, nós estamos lançando de marca própria o alinhador, que chama Go Correct. Ele é incrível. E esse Go Correct, esse alinhador, ele é uma empresa há muito tempo já no mercado, há muito tempo conceituada. É uma empresa de 2 amigos também que começaram a trajetória deles parecido com a gente, 2 doutores, 2 mestres, 2 excelentes profissionais mesmo. A gente está indo fazer um curso com eles na própria fábrica desses alinhadores, que é em Ribeirão Preto. A gente agora, no meio do mês, a gente está fazendo um treinamento com eles para ver a tecnologia que é feito esses aparelhos, como que é feito o planejamento do paciente, né? Desde o começo e, se Deus quiser, a gente vai trazer mais novidades de lá ainda. E eu ouvi dizer aqui nos bastidores que vocês amam trazer novidades. Então conta pra gente o que o público pode esperar da Go nesses próximos anos. Sim, a gente ama trazer novidade, mas a gente vai prezar também muito pelo tratamento humanizado, pelo atendimento humanizado de sempre, que sempre foi, sempre com acolhimento ao paciente. E trazer sempre tecnologia, sempre que tiver de novo, a gente está sempre estudando. Eu estou sempre estudando também, sempre em busca do melhor para os nossos pacientes, né? E tecnologia não vai faltar, com certeza. Até quando a gente começou a fazer implantes, né? Fomos convidados para ir na fábrica para ver como que era fabricado esses implantes. E olha, eu vou falar para você, hein? Gente do céu, que tecnologia que tem. As máquinas suíças, aí a gente foi perguntando com qual material que era feito esses implantes, os componentes. E do mesmo jeito, agora a gente vai também atrás dessa tecnologia para ver como que é feito esse alinhador, para entender, para poder entregar o que é de melhor para o nosso paciente. Ou seja, a Go Unidade de José Bonifácio entrega o melhor para o paciente. Muito bom. Sempre. Sim. E, doutora Giovana, quais são as suas especializações? No momento, eu estou fazendo especialização de implante e periodontia, mas eu estou sempre em constante aprendizado, né? Todos os dias aprendendo muito. Eu tenho atualizações, tenho
cursos técnicos. Então, sempre em constante aprendizado mesmo, para o melhor para os nossos pacientes. E, atualmente, quais são os atendimentos, quais os serviços prestados pela Gol, a unidade de José Bonifácio? Lá na clínica a gente atende todos os tipos de procedimentos. Nós atendemos aparelho, prótese, implante, prótese protocolo, que é a prótese sobre o implante. Nós atendemos crianças, idosos, nós fazemos também facetas em resina composta. Nós atendemos todos os tipos de procedimentos lá na clínica. Tratamento de canal também. Harmonização, Botox, preenchimento labial. Muito bom. E como a gente pôde ver, a Gol Odonto é a clínica mais completa, atualizada, moderna da nossa cidade, também da região. E tem muitos assuntos para a gente abordar e passar para vocês. Então, por hoje, a gente encerra, mas eu já afirmo que eles voltarão para sanar algumas dúvidas e curiosidades. Então, fique ligado no nosso podcast lá do Avesso, porque a Gol Odonto está com a gente. É isso aí. Muito obrigada, Lise, pela oportunidade de estar aqui com você. Foi muito incrível esse bate-papo. Estou muito feliz. Obrigado, Lise, pelo bate-papo, né? E, pessoal, as dúvidas que tiveram, vai escrevendo aí que depois a gente esclarece.